primeira informação, eu queria já, na verdade, deixar uma posição aqui pública. Ontem, o anúncio oficial da hospitalização do prefeito de Macaé, doutor Aloísio, que confirmou, né, o Covid-19, né, essa é uma informação já oficial e pública. Ele está internado, está recebendo os tratamentos, a informação que eu tenho é que está sob controle. Então é uma nota, uma posição aqui importante que vale reforçar aqui nossa solidariedade, que o prefeito se restabeleça o quanto antes. Nesse momento, as ações que ele tem adotado de prevenção são importantíssimas e a gente tem aqui a consciência de que precisamos ser solidários ao prefeito e às medidas acertadas e que precisamos agora dar sustentação a elas. Então a gente espera que ele o quanto antes esteja prontamente, novamente à disposição da sua atuação e vai ter tem o nosso apoio, a nossa solidariedade para as medidas de enfrentamento ao coronavírus aqui em Macaé. É um tempo importantíssimo de garantir esse apoio, essa sustentação. Isso é a primeira coisa. A segunda, que eu acho que vale registrar, é que eu entrei com... Na verdade, são dois ofícios, 2 requerimentos que eu apresentei ao governo municipal. Um é que diz respeito à valorização e proteção dos guardas municipais e agentes de trânsito, os servidores da ordem pública. Eles estão na linha de frente dessa luta, nas barreiras sanitárias, nos espaços também de mobilização e fiscalização dos comércios. Uma outra, e a gente está pedindo que o governo avalie garantir para esses servidores uma gratificação como foi para outras áreas da saúde, para outros setores da saúde. Então a gente já fez esse requerimento, já encaminhou, foi uma parceria, na verdade uma solicitação do Sindicato dos Guardas Municipais. Então queria aqui deixar minha saudação ao Sindicato dos Guardas. A gente tem dialogado muito bem e eu tenho buscado cumprir todas as tarefas que a gente tira conjuntamente com o Sindicato dos Guardas. Uma outra solicitação que a gente está hoje encaminhando por e-mail ao gabinete do prefeito, ao gabinete que está conduzindo as atividades nesse momento de crise, que é uma articulação entre legislativo e executivo, que é a solicitação para que as vans escolares que estão paralisadas nesse período, que também estão sem receber os seus recursos e tudo mais, que as vans sejam disponibilizadas para o transporte escolar, para o transporte público oficial, né, para o sistema público de transporte, assim como os ônibus escolares foram disponibilizados, as vans também, que seja calculado o quanto tem diminuído de subsídio da passagem e que esses recursos sejam disponibilizados para sustentar a atividade dos motoristas, enfim, dos profissionais das vans, para que eles façam um sistema alimentador, né, que dos terminais eles levem as pessoas aos bairros e na região serrana que eles façam a interligação entre os distritos da região serrana, as localidades da região serrana. Então a gente solicitou essa ação do governo, a gente espera que eles avaliem com muito critério, com muito cuidado e encontrem essa solução para colaborar com essa categoria que está precisando, que está com dificuldades e que a gente está também preocupado de encontrar solução para elas. Essa é uma proposta, esse foi um dos requerimentos que a gente apresentou. E por fim, para eu poder convidar aqui o nosso professor, que vai colaborar com a gente nas reflexões, nos debates hoje aqui, dizer do meu repúdio, da minha posição intransigente, de que foi tornado público ontem uma solicitação de um vereador de Macaé para que o governo garanta R$1.000 de auxílio para as igrejas de Macaé. Então isso para mim é uma situação inaceitável em um momento tão dolorido, um momento tão difícil para tanta gente. Eu queria já deixar de público que, como são solicitações feitas por ofício, ainda não foi
para a pauta da Câmara, ainda não foi colocado em votação, então não teve debate ainda, mas eu estou me adiantando aqui na minha posição. Isso é um absurdo. E, para além disso, hoje o mesmo vereador apresenta a solicitação de reabertura das igrejas para os cultos e dos comércios, para todas as atividades laborais, exatamente querendo desfazer tudo aquilo que o município tem acertado. Então eu queria já deixar aqui clara a minha posição sobre essas duas pautas, que esse mesmo vereador, vocês vão pesquisar aí nas redes sociais, vocês vão encontrar quem é, já virou notícia e infelizmente tomou uma certa repercussão, e vale que a gente se posicione, e estou aqui deixando clara a minha posição sobre essas duas pautas. Para mim são dois absurdos, e a última em especial, que é essa, que quer reabrir tudo, ele infelizmente desrespeita inclusive o prefeito que ele apoia na Câmara. Eu faço oposição na Câmara, vocês sabem disso, tenho sido solidário com as medidas que o prefeito tem adotado, porque as que estão corretas, tenho discutido as outras que eu tenho alguma divergência, da maneira republicana, institucional. Agora, ele desrespeita o próprio prefeito, que ele dá sustentação na Câmara, porque no dia que o prefeito é hospitalizado com essa enfermidade, ele me pede um absurdo desses, e aí eu queria deixar aqui clara a minha posição, antes da gente convidar aqui o professor, e aí a gente já parte para convidá-lo, mas antes registrar aqui todo mundo que está participando, está acompanhando, agradecer a participação de todos. Bom, a ideia hoje, na verdade, para a gente conversar, é sobre os efeitos dessa pandemia na desigualdade social. Na verdade, como que ela aprofunda a desigualdade social. Nós já vínhamos de um momento histórico em que a desigualdade se aprofundava, a acumulação de riqueza na mão de poucos se acumulava nesses últimos anos. Na verdade, em 2019, os dados do IBGE sobre o aumento da desigualdade já eram alarmantes, já comprovavam o aumento da desigualdade, e o aumento da concentração de renda no período anterior à pandemia já era algo que precisava nos alertar, que precisava que a gente estivesse atento e buscando medidas para combatê-lo. Para ter ideia, o rendimento mensal médio do trabalhador, do trabalho da população 1% mais rica, então os 1% mais ricos, eles tiveram rendimentos 34 vezes maior que a metade mais pobre do Brasil. Então é uma desigualdade gritante. A gente tem recuado muito no enfrentamento à pobreza e às desigualdades, e agora eu imagino que esse tempo de pandemia pode ser as consequências dele podem ser aprofundar a desigualdade. A gente vai conversar um pouco sobre isso com o professor Geraldo. Vamos lá, deixa eu tentar identificar aqui onde ele está. Geraldo Timóteo. Então, a gente vai conversar aqui com o professor Geraldo Timóteo, vamos conversar sobre o desemprego, que é uma questão que nos preocupa, a fome, a desigualdade social, a questão da proteção, que não é, infelizmente, a mesma coisa, as prevenções, a proteção nas diferentes regiões das cidades e do país, mas principalmente das cidades. Aí a gente pode discutir um pouco as nossas cidades aqui dessa região. Então o Geraldo Timóteo vai se apresentar. O Geraldo Timóteo vai colocar vai dizer aqui todo o seu trabalho, toda a sua caminhada, onde ele atua, e eu vou convidá-lo agora para estar aqui com a gente. E ele tenha aceitado estar aqui conosco, né, nesse esforço que a gente tem feito em momentos de quarentena, de isolamento. A gente tem feito esse esforço de trazer reflexões que valham a pena para a população, e eu acho que o professor Geraldo pode nos ajudar muito, viu, a qualificar essas reflexões, esse debate, que precisam, merecem, e eu acho que são mais do que nunca necessários para a gente ter um tempo posterior a toda essa história, essa pandemia, essas paralisações,
melhor. E acho que essas reflexões e a participação de pessoas como você, professor, nos ajudam muito a ter esperança, viu? Então, assim, bem-vindo. Queria que você começasse se apresentando aqui para a gente, reforçando aqui a alegria e a nossa satisfação em tê-lo conosco. A turma que sugeriu o seu nome correu logo atrás para estar aqui com você, o Wesley, a Natália. E aí o pessoal lá de campo, da UENF, tem me dado aqui retorno, dizendo que nós acertamos na escolha, viu? Então, fica à vontade, se apresenta aí para a gente e vamos conversar um pouquinho. Eu agradeço o convite, né? Uma honra estar aqui, né, colaborando com um campo, né, da política que se preocupa realmente com a sociedade que temos. Sabe, eu sou professor da UENF, né, desde 2011, e estudo pobreza, trabalho e desenvolvimento comunitário. Eu tenho uma experiência grande de trabalho com comunidades empobrecidas em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu trabalhei nas favelas lá por mais de 15 anos, sabe? Quando eu tive a grande oportunidade para estar aqui no concurso da UENF, estou aqui. Hoje eu coordeno o projeto PETCART, né, que é um projeto de intervenção social, de mitigação ambiental, conduzido por uma política pública muito importante, que é a do licenciamento ambiental de petróleo e gás, né, junto com o PESCART, tem mais 6 projetos de mitigação ambiental, né, que fazem um trabalho relevante no sentido, né, desse despertar cidadão que nós precisamos ter neste país, sabe? A realidade que nós estamos, que hoje a pandemia expõe, é uma realidade cotidiana do brasileiro desde o Império. Completo abandono, né, isolados em ambientes urbanos completamente assim, degradados. Né? Dados de Belo Horizonte, por exemplo, que eu tenho mais segurança para falar, 20% da população de Belo Horizonte, que é uma cidade com 2.400.000 habitantes, estão em 5% da área do município. Sabe? Rio de Janeiro tem um cenário ainda mais drástico, sabe? E o que me preocupa nesse momento de pandemia é o que faremos depois, porque agora todas as atenções estão despertadas. A gente no Brasil funciona meio aos solavancos, sabe? Assim, vem a zika, vem aquela mobilização social, todo mundo fala, em uma semana esquece. Aí vem todos os anos, né, para você ter uma ideia, morrem 7 milhões de pessoas por ano por questões de poluição. Né? Essa pandemia está atingindo a dimensão que a gente está vendo porque pode morrer rico. Olha, nós não temos uma cultura de vigilância cidadã, porque se tivéssemos, nós poderíamos alcançar casos, por exemplo, que haverá, porque houve em outros países, de gente sendo desligado do tubo para ligar outro que tem mais recursos. Então, o que nós estamos vendo hoje, desnudando essa realidade, é a realidade de um país que trata a pobreza, né, com muitos poucos recursos, sabe? Gostaria de poder afirmar, assim, depois da pandemia, nós não teremos mais cena de pessoas esperando na fila do SUS ou em espaços, né, hospitais, por vaga de UTI. Sim. É um grande momento de nós, por exemplo, zerarmos o déficit, né, dessa estrutura. Mas o que nós veremos é, depois da pandemia, né, desmobilização desses espaços, né, que, na verdade, nós estaremos alcançando a demanda real, sabe, do país. Quem assiste o RJTV, os programas aí de jornalismo local, acompanha isso cotidianamente. Né? Professor, você comentou uma questão importante. No ano passado, na verdade, ano retrasado, os municípios, ao menos aqui em Macaé, nós discutimos muito o plano diretor, né, que
deveria ter a função de nortear o desenvolvimento, a organização territorial e geográfica da cidade, as prioridades para determinado período, são 10 anos normalmente, e foi um dado que me chamou muito a atenção, quando você trouxe o dado de Belo Horizonte. Macaé, 95% da população está estrangulada aqui na beira da praia, né, na região central da cidade, e desses 95%, você tem uma parcela considerável, uma população de 230 a 250 mil pessoas, tem quase 60 mil pessoas morando em regiões de profundos conflitos da realidade violenta, concreta, mas também conflitos ambientais e sociais extremamente doloridos, delicados. É muita gente morando em situações profundamente precárias, e nós não conseguimos, só para citar isso como uma questão de registro, nós não conseguimos debater sobre isso no plano diretor, porque a Câmara de Vereadores, por exemplo, ficou discutindo gênero, educação, aquela discussão da educação para ideologia de gênero para lá e para cá, uma questão muito fora do contexto do desenvolvimento da cidade para ser uma cidade justa. Então é isso, os pobres, inclusive aqui na região nossa, eles foram estrangulados também, os 95% do povo macaense que está na beira da praia, uma parcela deles foi beneficiado pelas riquezas e está ali usufruindo do que também o mercado imobiliário especulou muito, enriqueceu muito. O restante, que não conseguiu vencer a especulação imobiliária, foi para a área de ocupação irregular, foi para a área de sensibilidade ambiental considerável, e agora vive em conflitos gigantescos. E aí, queria te fazer uma pergunta. Eu tive esses dias na Nova Holanda e na Nova Esperança, que são bairros populares, mas pobres, são comunidades pobres aqui de Macaé, que mora muita gente lá, e a gente percebe que as ações de prevenção e de proteção à própria disseminação do vírus, elas não acontecem. As pessoas não conseguem... você percebe que as pessoas estão nas ruas, as coisas estão funcionando. Isso é um reflexo, eu acho que em todo o Brasil, não é isso, professor? Olha, parte disso é explicado porque as pessoas são inteligentes, sabe? Ela vira e fala, tá, eu não vou sair na rua hoje, mas do meu lado mora alguém a 2 metros de mim, eu estou no meio de 8 pessoas e 2 delas precisam sair frequentemente à rua. Então, é meio que chovendo molhado. Nós temos uma condição urbana, assim, habitacional, de moradias precárias, moradias que são, dentro de um padrão mínimo, elas seriam reprovadas, sabe, assim. A Caixa Econômica, por exemplo, não avaliaria nenhum desses imóveis para adquiri-los. Né? As pessoas têm condições de moradia. Então, você vê as pessoas na rua, é um pouco essa leitura também do senso comum. A gente sabe do risco, mas eles também. Agora, numa situação em que nós temos 54 milhões de pessoas que moram em famílias que recebem, no máximo, R$400 por mês, sabe, famílias densas, né, com 4, 5, 6 pessoas que vivem dessa renda, é todo dia na rua, sabe? Não tem muito... você vai julgar quem tem um escritório como eu tenho aqui dentro de casa, quem tem capacidade, sabe? Se isola. É um padrão classe média, sabe, assim, que quer ser padronizado, ou seja, vamos padronizar primeiro as condições de vida, vamos voltar a investir em moradia, coisa que esse governo não está fazendo, nenhuma. Minha Casa Minha Vida ficou para o espaço, sabe, assim, eu acho que esse padrão que nós estamos vendo, né, vai disseminar a doença ainda mais, né, vai subir esse índice de mortalidade ainda mais, mas é o cotidiano que nós criamos na sociedade brasileira. A gente não se importa com a realidade do pobre.
E quando nós estamos falando de pobreza, é gente que não tem dinheiro para comprar sabão, que tem que fazer a opção entre comprar o sabonete, um sabão de barra ou 1 quilo de feijão. Uhum. Então, enquanto nós tentarmos isto, sabe, nós vamos ficar dessa maneira. Quando chega uma pandemia dessa, e essa não é a primeira, né, que nós vamos viver, não é a segunda, nem é a última. Sim. Nós sabemos, assim, os especialistas que têm se pronunciado a respeito dessa questão dizem que pode haver outra na esquina, sabe? Nós vamos conviver. E o Brasil, se você considerar aí o chikungunya, a zika, né, como é que é a outra... A febre aí. Chikungunya, zika, H1N1. A terceira aí do... Tem H1N1. Não, essa terceira do... Não, é da... Ô, gente, a principal que nós vivemos, a dengue. A dengue. Claro, a gente não consegue se proteger de um bicho que a gente vê, que é o mosquito, vai se proteger de vírus. É verdade. Sabe, assim, a gente não dá conta de combater essa epidemia. Não é pandemia porque o mosquito não atravessa o oceano. Mas se fosse vizinho, a gente tinha infestado tudo. E nós, de verdade, assim, a questão sanitária no Brasil, ela é do início do século passado. Sabe, nós avançamos muito pouco. Se você pegar assim, o fornecimento de rede sanitária em 1910 e em 2010, é a mesma coisa, é o mesmo percentual da população que tinha em 1910, lá que tinha acesso à rede de esgoto, né, é a que tem agora. 80% da população não tem acesso. Quem visita espaços como esse que você falou, da Nova Holanda, né, lá as comunidades... Né, de baixa renda, sabe que a esgoto a céu aberto é uma caatinga só, as pessoas se acostumam com o cheiro, né, por necessidade. Mas, olha, a questão dessa pandemia, ela realmente vai demonstrar se ela causou um efeito permanente ou só um alarido, sabe, que mais dias, menos dias, quando sair do noticiário, cai no esquecimento. É se nós realmente quisermos um país que promova a dignidade humana, né, para seus cidadãos. Né? Começando desde pelas regras de exploração do trabalho, que a gente tem visto cada vez mais, né, sucateado. Falando em sala, tem uma pesquisa do CESIT. CESIT é o Centro de Estudos do Trabalho e Sindical, lá da Unicamp. E eles trazem dados muito perversos da nossa realidade. Eles demonstram, por exemplo, que a caminhar nesse sentido que estamos, das reformas trabalhistas, de cada vez mais fragilizando os vínculos trabalhistas, nós vamos ter uma classe média com salário de R$2.000. Sabe? Todas as políticas que estão sendo propostas privilegiam a contratação de indivíduos até R$2.000. A Petrobras, né, que comanda aqui, você pode olhar os contratos de trabalho dela das últimas licitações. Né, trabalho, assim, eles param de chamar de engenheiro, chamam de analista e oferecem salário de R$1.000 e poucos, R$2.000. Né? Então, você vê que esse processo que nós estamos vendo hoje, né, da pandemia, a elevação do desemprego que já era alto, nós estávamos em torno de milhões de desempregados, 11% da população economicamente ativa, né, dos que se declaram, né, precisar de um emprego, porque o conceito de desemprego, ele é daquele que procura o trabalho, não é aquele que está em casa parado, que não sai. Esse, né, recebe uma outra alcunha, que é o... Desalento. Desalentado. Nem é o desalento. Esse desalentado é aquele que procura, já não acha mais. Mas tem o desocupado. Sabe? É um palavrão. É o desocupado. É aquele que a economia já não conta com ele para poder movimentar. Nós temos em torno de 110 milhões de pessoas que estão disponíveis no mercado de trabalho. Né? 11 milhões desses, 13 milhões desses estavam desempregados. Nós vamos subir agora para 20 e poucos, sabe? E fora
seguinte, o exemplo, assim, no Brasil tem essa coisa de que os preços só sobem, né? A gente vê pela gasolina. Deu 1% de aumento lá na refinaria, sobe 10% na bomba. Cai 20% na refinaria e nem um centavo na bomba. A mesma coisa, você vai ver o empresariado nacional tirando grandes lições deste momento para dispensar gente, para reduzir salários, tornar permanente o que deveria ser transitório, sabe? E, de novo, uma grande perda para a classe trabalhadora. Aconteceu isso recentemente, né, com a crise do petróleo, que no Brasil utilizaram muito politicamente para dizer que aquela grande crise do petróleo tinha apenas relação com desvios éticos de corrupção na empresa, mas era uma grande crise internacional, que nós, inclusive, ainda não superamos essa crise, e eu não acredito que vá superar tão cedo. Aquele momento da crise do petróleo, nós, 14, 15, 16, nós tivemos, o impacto aqui em Macaé diretamente foi entre 35 a 40 mil desempregados em 3 anos, e não se conseguiu chegar nem a 10 mil novos empregos somados esse período inteiro. E eu acho que também tem um outro efeito, que aí, lá em 2014, 15, 16, isso aconteceu, é exatamente o que o senhor falou. As empresas encontraram maneira de fragilizar os direitos, reviram os planos de saúde, quem tinha plano de saúde, que tinha direito da família toda, reduziu, é só o empregado, os salários foram diminuídos à metade, tanta gente foi desempregada e os lucros acumulados por essas grandes operadoras do petróleo não caíram consideravelmente, na verdade tiveram uma estabilidade no momento da crise, caíram um pouco, mas depois eles lucram e da maneira mais descarada. E agora, professor, eu queria que você ajudasse a gente a comentar um pouco sobre isso. Está acontecendo de novo, a Petrobras já anunciou, inclusive, a hibernação de diversas operações, diversas plataformas operando aqui na região, e o anúncio de várias empresas de mais desempregados, porque a política da Petrobras tem sido jogar para os acionistas e não se preocupar com o desenvolvimento regional, desenvolvimento nacional, enfim. E nós vamos ter um outro impacto grave, que eu acho que a gente pode comentar também, que é sobre os royalties. Tem a possibilidade de repartição dos royalties do Brasil inteiro, de distribuição do Brasil inteiro, mas tem diretamente a relação com essa queda do barril de petróleo no mundo inteiro, mas também a diminuição de operação aqui nessa nossa região. Você acha que os royalties e todo esse aumento do desemprego pela mudança da política da Petrobras, isso tudo vai causar impactos profundos nessa região? Você acha que sim? Com certeza, né? Porque a questão é que se tivessem usado os royalties como eles deveriam ter sido usados, nós estaríamos protegidos, né? Mas é de longa data, não é de uma administração que os recursos foram, né? Assim, vão tirar a questão da corrupção fora, mas mal empregados no sentido de permitir a gerações futuras o usufruto dessa riqueza. Sabe, nós tivemos, assim, essa questão da preguiça fiscal, que é muito associado à leitura dos petrorrentistas, né, assim, ao invés de investirem em produção, as municipalidades ficaram contentes com dinheiro farto e fizeram uso e abuso do recurso, né? Agora, a definição que havia sido dada dos royalties serem utilizados na educação e na saúde, né, ainda no governo lá Dilma, que depois foi posteriormente derrubado, na verdade retira da gente instrumentos para gerir esse recurso de maneira a se pensar e a realizar a sociedade do futuro. Porque o Brasil está sentado nesse esplêndido esperando o futuro acontecer. E os municípios que receberam e ainda recebem royalties são prova de que só dinheiro não resolve o problema. Exatamente. Sabe, Campo dos Goitacazes é o destaque nesse cenário, ainda recebe 1 bilhão e 800 milhões de reais. Mas, assim, boa parte disso está comprometido com dívidas realizadas por gestores passados,
Aqui em Campos ficou famoso a venda de rendas futuras de royalties, sabe? E você vê que a cidade é precária, a cidade demanda, assim, ela não tem aquilo que o dinheiro que ela arrecadou poderia ter comprado. E aí, se você olha para frente, com esse maior endividamento, e você vai ver o seguinte, né? Você vai ver esse endividamento que está sendo feito agora, à luz das demandas da pandemia, ser justificativa para, depois da pandemia, reduzir ainda mais a participação do Estado na economia, na saúde. Você vai ver municípios investindo hoje, comprando aí, né, por $50 mil, o que era $5 mil, estão pagando 50 mil no respirador, ser sucateado. Por quê? Porque a prefeitura, em razão de contingenciamento fiscal, teve que demitir médicos, enfermeiros, reduzir a equipe. Então, eu acho que nós precisamos mesmo, sabe, Marcelo, desenvolver em nós essa consciência de uma cidadania ativa, sabe, de uma vigilância cidadã, né? Uma vez eu ouvi aquele Pedro Cardoso, o ator lá que trabalhou na Grande Família, eu vi um vídeo dele que eu reproduzo sempre que posso, onde ele falou que a diferença entre nós brasileiros e os portugueses lá de Portugal é que lá eles são mais donos do país deles do que nós somos do nosso, sabe? E isso dá para a gente a dimensão, assim, parece a muitas pessoas que eles nos fazem um favor de nos deixar ser brasileiros. Não, isso é um direito. E nós não tratamos a coisa pública como pública. A gente acha que o prefeito entra, ele é dono do recurso, que o vereador entra, ele é dono de outra parte, e essa fala, essa justificativa, é só para aliviar nossa consciência da falta que faz para a nossa sociedade a nossa participação. Sabe? A questão desse recurso e do seu uso devia ser decidida em assembleia pública, é decidido nos gabinetes, sabe? Para ajudar os mesmos de sempre. Né? À luz agora da pandemia, enquanto o governo já liberou 160 bilhões para os bancos, sem nenhuma burocracia, a gente está vendo as filas e filas para as pessoas resolverem problema de CPF, sabe? Assim, R$600 que, olha, vai fazer a festa de muita gente, porque a renda média é 200. A renda média do Estado, de 40% da população mais pobre no Brasil, é R$200. E teve a covardia, professor, do CPF, né? Tem que ter CPF regular. Para brincadeira, essa quantidade de pessoas que tem uma renda média nesse valor, nesse nível que o senhor está falando, o CPF faz a menor diferença na vida deles, né? É um absurdo. Eu entendo a justificativa das fraudes, sabe? Tem que ter um sistema regular, mas, por exemplo, se nós já tivéssemos implementado a proposta do Eduardo Suplicy, da renda mínima de cidadã, garantiria a todo cidadão brasileiro, né, uma renda, se ele não alcançou aquela renda, ela seria complementada, e isso ele propôs isso há 20 anos atrás e nunca teve uma acolhida, sabe? Nós temos resolvido. Agora, o problema vai ser o seguinte, é achar que esses R$600 é necessário só nesses 3 meses. Depois de 3 meses, a gente vai voltar a conviver com a penúria, mas ela não vai ser manchete de TV. Sabe? Nós temos gente mais empobrecida ainda, porque, como falamos anteriormente, nós vamos ter um nível de desemprego avassalador, né? Se medido a economia informal, nós vamos superar aí os 40% da população ativa, né? Desempregado, sem renda, né, garantida. E o que nós vamos fazer? Caridade? Cada um vai doar 1 quilo de alimento, como era na década de 60, 70, né? Ou nós vamos realmente encarar que a assistência pública, a assistência social é um direito das pessoas. Isto não é assistencialismo. É direito.
Isso é direito das pessoas existirem. Eu estava fazendo esse debate esses dias na rede social, que a gente acaba discutindo com várias questões que estão acontecendo com as pessoas e é preciso fazer um processo também de disputa da narrativa para poder tentar dar um rumo mais adequado ao que está acontecendo e ao que vai acontecer. Essa expectativa, eu assim como o senhor, não tô na verdade, nós não temos direito, talvez, de ser muito otimista nesse momento, né? Com as notícias mais recentes de hoje, de ontem, mas também com tudo que está acontecendo no mundo desde o início dessa pandemia, mas inclusive as crises antes da pandemia. Não dá muito para ser otimista. Correto. Mas a gente tem que disputar a narrativa para que os males que ficarem sejam os menores, ou ao menos que a gente tenha uma parcela considerável da sociedade combatendo as mazelas, né? Então, o Estado nacional, né, os governos, enfim, a estrutura pública do país, ficou muito claro que é importantíssima a participação do governo, do Estado, na garantia de direitos dos mais básicos e não o esvaziamento, aquela história do menos Estado para ter mais emprego. Então, isso é um crime contra a nossa própria saúde básica. Hoje que a gente está vendo agora, não consegue fazer o procedimento de acolhimento nas UTIs. Professor, em Macaé, no início da pandemia, no início dessas medidas todas, nós somando os leitos de UTI privados e públicos, não chegava a 80 para uma população de 250 mil, que eu já falei, e aí as orientações da OMS ficam muito distantes do que deveria ser direito nosso. E não é por intervenção demais do Estado, é porque é direito, é o dever do Estado, é o papel do Estado prover saúde pública para todo mundo. Então, 80 leitos de UTI para 250 mil pessoas e ainda somos uma cidade polo regional que, por exemplo, Carapebus, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Casimiro de Abreu, Quissamã, muito vem para Macaé, muito chega para cá. Então é uma estrangulação também, um estrangulamento também do nosso sistema de saúde pública, mas não tem mais desculpa. O poder público tem que investir, teve que fazer, teve que contratar mais profissionais de maneira emergencial, teve que comprar mais equipamentos, teve que reorganizar a distribuição dos serviços, dos atendimentos de saúde em vários polos do município, e o mais importante e estratégico, aí eu vou concluir para retomar a palavra para o senhor, as unidades básicas de saúde, as estratégias de saúde da família, que são a ponta mais desvalorizada do SUS, os agentes comunitários, os agentes de combate a endemias, que são aqueles que fazem a prevenção e a promoção da saúde, né? São os que podem evitar que chegue a doença, que estavam em Macaé, eles não recebiam nem o salário mínimo, era uma complementação para tentar chegar ao salário mínimo. É um escândalo. Então, o que precisa sair desse tempo precisa ser a consolidação dessa estrutura pública para garantir o direito básico à saúde, à vida, mas a tudo, à pesquisa. O que a UFRJ aqui em Macaé está possibilitando e que a gente está tentando ampliar os números de testes realizados aqui, para não ter que aguardar 8 dias para o resultado, para poder fazer em um dia só, é algo que é extraordinário. Só que estávamos num tempo de entender, e ainda estamos, de que a maioria, uma boa parte, no senso comum, entendendo que esses espaços públicos, a universidade pública, a escola pública, a saúde pública, a cultura fomentada pelo público tem que ser desmontada, porque o Estado é muito caro. Sim, o Estado é para prover direito, não é para fazer operação apenas do mercado. E aí, por fim, a história do Suplicy, que o Suplicy defende muito, a renda básica de cidadania. Nós tivemos uma oportunidade de 30 anos, nós todos dessa região, foi a era da abundância, né? E agora estamos chegando talvez à era da escassez dos royalties, de fomentar, de criar, de instituir, enfim, fundos estratégicos, permanentes, como o Alasca, que o Suplicy cita no livro, como a Noruega faz e fomenta muita pesquisa, muita geração de tecnologia, de emprego, de alternativas de renda lá na Noruega.
Nós poderíamos aqui ter feito isso, perdemos a oportunidade durante muito tempo, e agora o que vai sair, nós não sabemos. Agora, poderia garantir para toda a população de Macaé, por exemplo, uma renda básica para todos os 250 mil, e não como assistencialismo, mas como direito. Enfim, é muito duro, né, professor? Mas eu não estou num tempo otimista, não, viu? Confesso para o senhor. Olha, eu acredito no ser humano. Eu acho que se a gente comparar o que fomos e o que somos, somos melhores hoje. Sim. Sabe? Bem ou mal, nós temos espaços que avançaram, espaços de civilizacional mesmo. O que eu acho que esses momentos podem oportunizar a gente é ideias. Ideias são importantes, sabe? Porque ideias podem ser compartilhadas entre as pessoas. Por exemplo, algo que poderia surgir agora, o movimento, é manutenção permanente dos equipamentos de saúde pós-pandemia. Porque, como alguém escreveu aqui nos comentários, os leitos já não eram suficientes antes, mas quem morria era pobre, pobre sem sobrenome. Só um dado importante que eu não falei, nós hoje temos, no máximo, no cenário mais otimista, 120 leitos. Na verdade, não chega a 120, tem 100 leitos. Então, só para ter esse dado concreto, nós temos de 80 para 100 leitos. É completamente insuficiente ainda. Olha, uma lição que me ocorre aqui na sua fala e que eu acho que nós podemos tirar dessa pandemia é que dinheiro tem, não tem prioridade. Né? O que nós precisamos ter, e aí não é assim, quanto de leito é possível, não. Quantos leitos são necessários para que as vidas sejam poupadas? Não significa, evidentemente, que o leito vai salvar a vida, a morte é inerente à vida. Mas eu acho que a gente deve começar a perceber as lições que essa pandemia está trazendo para a gente. Sabe? Até 15 dias atrás, 20 dias atrás, era um sacrilégio falar em gastos do Estado. Hoje a gente sabe que o Estado pode gastar, né, e pode fazer o que precisa ser feito. Né? O que nós temos que buscar é essa capacidade de nós alcançarmos as pessoas, sensibilizá-las para esse ponto de pauta que você levanta, formar opinião, sabe? Porque o que não podemos mais é admitir um país que tolera que mais de 5 mil pessoas morram de fome ainda num país que produz tanto alimento. Que as pessoas estejam morando debaixo de marquises com tantos imóveis disponíveis, né, só para valor, né, para especulação imobiliária. Então, tem uma série de questões que eu acho que, por exemplo, as pessoas veem muito a Europa como um modelo e um exemplo. Né? Você vai, por exemplo, à Áustria, as pessoas pagam aluguel social em imóveis do Estado. Durante a Segunda Guerra Mundial e depois dela, o Estado construiu imóveis porque as pessoas têm direito, né, à moradia. E elas pagam aluguel simbólicos para o Estado. Aqui, a gente fica olhando a propriedade privada como sagrada, mas antes, né, sagrado é o direito e é o uso social da propriedade. Esse está consagrado, né, na Constituição, né, o uso social da propriedade. No Brasil, né, é intolerável que nós tenhamos, de novo, o que eu falei agora há pouco, 54 milhões de pessoas que contam com uma renda nas suas famílias de, no máximo, R$400 por mês. Isso, você sai para jantar, né, com os amigos, isso sai na mesa. E você quer que uma família sobreviva, né, dessa maneira, e depois fica ampla, fica a empresas de energia querendo cortar gato. Né? Então, é um país que, infelizmente, a nossa distribuição de renda, para você ter uma ideia, tem um cálculo que é feito, que é chamado DECIS de renda. A gente pega a renda nacional e divide pelo número de indivíduos, e faz 10 cortes com número iguais de pessoas. Quando você pega a renda dos que ganham mais entre os que ganham menos, ou seja, no primeiro decil,
comparado com a base daqueles que ganham mais, ou seja, comparado com os que ganham menos entre os que ganham mais, o Brasil dá uma diferença de 84 vezes. Esse mesmo cálculo feito na Alemanha é 3,5 para 84. Os Estados Unidos, que é um país, né, que a relação é maior, é 5 vezes. Isso dá uma dimensão para a gente. Por que, assim, no ranking internacional, nós só perdemos para a Etiópia na distribuição de renda? Tem um autor, é o Ricardo Paes de Barros. Ele estuda pobreza no Brasil há muitos anos, e ele faz uma analogia. Ele pede para que a gente imagine o desfile da escola de samba no Rio de Janeiro, na apoteose. E fala, olha, está desfilando. E aí é uma fantasia sobre a distribuição da renda nacional. Ele fala que em 98% do desfile, do tempo do desfile, você vai ver só passar anão, só anões, sabe? Todo, um desfile de anão. Para chegar nos 2 últimos minutos do desfile, você começar a ver passar cada vez mais gigantes. Gigantes. É uma analogia da nossa distribuição de renda. Aquilo que você falou na sua fala. 1% da população brasileira, né, detém a renda igual aos 95% da população. É absurdo. Professor, sabe? Eu vi no Facebook que falava assim, se ficou, né, chateado, né, com quem comprou álcool gel e estocou, você não sabe o que fizeram com a renda do Brasil, né, que estocou todo num só lugar. É um absurdo. Professor, a gente vê e ouve muito discussões para tentar fazer algum tipo de justiça na questão da renda, ou ao menos na questão fiscal, aqueles debates das grandes fortunas, das heranças, do IPVA para quem tem helicóptero, lancha e jet ski, a taxação dos lucros líquidos dos bancos, né? A gente não consegue fazer o Brasil avançar nisso. Eu acho que o senhor fez a analogia da concentração, de que, olha, você ficou indignado porque estavam estocando álcool em gel. Tem que ver como que estocaram a renda do brasileiro. E, além disso, eles sequestraram as instituições que poderiam legislar para criar um certo nível de justiça nessa distribuição que precisa ser feita com a taxação de quem estocou a renda do brasileiro, não é isso? Você acha que isso é a solução também? O Ricardo, acho, se a renda não for distribuída, sabe, assim, uma família, né, de baixa renda, vamos colocar até 2 salários mínimos, gasta 60%, 70% da sua renda em consumo básico mensal, que movimenta uma economia importantíssima. Sim. Esse mesmo dinheiro é gasto por quem ganha 100 mil por mês, sabe? Então, o que nós temos que ter claro, assim, o Ricardo Paes de Barros faz um cálculo que ele diz, olha, se nós tirarmos 3%, só 3% da renda desse 1% mais rico e distribuir entre os 40% mais pobres, nós acabamos com a pobreza. Não tem outro meio. Achar que as pessoas no Brasil, né, vão melhorar de vida e tudo trabalhando, meu pai já falava, quem trabalha não ganha dinheiro. Sabe, assim, é trabalhador, e nós estamos cada vez mais precarizando a única maneira das pessoas terem renda legítima nesse país, sabe? Que é pelo trabalho. Se nós, assim, as pessoas falam sempre que para quem paga o salário mínimo é muito, e quem recebe é pouco, é porque eu penso sempre assim, um empreendimento que não consiga pagar de salário mais do que um salário mínimo não precisa existir. Sabe? Porque nós temos que ter clareza, veja bem, comparando, evidentemente, com os países mais desenvolvidos, né? A renda entre um técnico
industrial e o engenheiro, por exemplo, na Alemanha, a diferença é de 20%. Aqui no Brasil, esse mesmo técnico vai ter ganhando 1.200 e o engenheiro, né, 6, 8 mil reais. A gente tem, assim, uma certa hierarquização social de que a aproximação salarial seria essa diferença que garante que você está sendo reconhecido. Né? E, na verdade, não, nós temos que pensar numa economia que só vai se desenvolver se as pessoas tiverem renda. Por que os Estados Unidos é a potência econômica que é? Tem 20% da produção mundial da indústria, da renda mundial. Mas você tem lá 80% da população que é classe média, que recebe em torno de 3.200 reais por mês, dólares por mês. Isso permite que as pessoas consumam. Aqui, nem isso. O nosso capitalismo é tão atrasado que nem produzir consumidores de qualidade eles são capazes, porque o cara olha o salário do empregado dele e não vê que na ponta ele é um consumidor. Né? Então, ele quer pagar o menos possível para o seu futuro consumidor. Né? Ford, lá em 1908, 1910, já mostrou assim, ele revolucionou o consumo de automóveis nos Estados Unidos, promovendo o salário de $5 por dia. Sabe? Se esta elite, né, quiser abocanhar a renda nacional para gastar nos Estados Unidos, investir em imóveis em Paris, eu não tenho nada com isso, mas a nossa realidade vai cada vez ser mais deprimida, mais drástica, se esse raciocínio não for invertido, sabe? Porque, de verdade, né, nós não temos uma elite nacional. A elite brasileira, quando ela junta dinheiro, ela deposita em títulos do Tesouro Americano ou em bancos suíços, né? Ao passo que a elite americana investe no país deles, porque ele não tem para onde levar, ele leva para lá, gasta lá. Aqui não. Aqui a gente custa a ter uma empresa multinacional. Aí ela vira americana, como aconteceu com a Metal Leve, por exemplo, que era uma grande empresa multinacional brasileira e que agora é americana. Então, ou nós tomamos, e aí é necessário que os agentes políticos, né, da nossa sociedade, como você e todos os outros, né, proponham, tenham ideias que possam angariar as paixões das pessoas, que possam adquirir, né, e conseguir adesão. Porque nessa elite que nós temos, veja bem, né, hoje o funcionalismo público, todo ele, entra por concurso público. Né, é um meio de democratizar o acesso aos cargos públicos. Mas quem é que entra nessas vagas? A classe média. A classe média que tem um pensamento, né, elitista. Meninos que foram formados em clausuramentos sociais, que são os colégios particulares, né, assim, os colégios particulares no Brasil funcionam para criar uma classe apartada da realidade social brasileira. O sujeito estuda num colégio desse aí que paga 1.300, 2.000 reais de mensalidade e ele não vê um preto lá dentro. Ele não vê um pobre. Ele não vê uma pessoa que necessita. Ele cresce nessa bolha de que o país, o Brasil, é isso que ele frequenta, desde a tenridade, desde o jardim da infância, o ensino médio. Né? E aí ele olha, né, para essa sociedade e não reconhece que tem uma pobreza, julga que o pobre é pobre porque quer. E aí esse cara, quando se interessa pelo serviço público, leva esse pensamento para dentro. A exemplo, você pode ver o Ministério Público Nacional. Você vê ali um encastelamento de uma elite do serviço público que pensa, né, como pensa o agente político liberal, né? Ali é escandaloso como é que eles também se apossaram do espaço público para conduzir para essa lógica liberal de um Estado e também de um Estado criminalizado, porque eles estão ajudando muito a criminalizar tudo que é público. Né? Então,
é um desafio lidar com eles. Professor, eu estou preocupado o seguinte, nós temos o tempo até daqui a pouco o Facebook, o Instagram vai acabar nos derrubando aqui. Então eu queria dizer o seguinte, tem muitos comentários, muita gente elogiando sua participação, falando que foi uma aula que foi importantíssima, né, nossa conversa aqui é importantíssima. Queria só dizer que o Olavo Brandão, Olavo é secretário estadual de formação política do PT, meu companheiro Olavo, que é da articulação de esquerda do PT, ele teve uma divergência sobre a elite nacional, mas nós não vamos aprofundar isso aqui, porque não vai dar mais tempo, Olavo. Você comentou no final, não vai dar mais tempo. Bom, a Natália Andral está mandando um abraço aqui, está comentando também que os pobres são as pessoas que não correm atrás, é uma lógica equivocada que dizem. Enfim, tem uma turma toda que comentou, depois a gente dá uma conferida nos comentários, e eu queria que o senhor já fosse fazendo um comentário e seguindo para as considerações finais e para a despedida, mas queria saber se o senhor tem esperança nesse tempo que vem, no tempo que virá pós-pandemia, de que a gente vai conseguir aglutinar a população para enfrentar o avanço dessa destruição dos direitos básicos. Você acha que a gente vai conseguir aglutinar as pessoas para reconquistar muita coisa que está se perdendo? Eu confio muito nessa capacidade nossa. Eu tenho 3 minutos, tá, professor? De resiliência. Tá bom, não nem isso. É porque eu acredito, temos que acreditar. Sabe, evidentemente que as coisas não são sonhos, elas precisam de ter realidade e concretude. E isso só vai acontecer com muito trabalho de base, sabe? Com cada um de nós julgando que esse papel de mobilização é importante. Sabe, eu estou falando isso porque eu tenho batido panela todo dia aqui no meu condomínio. 8h30, se coloquei, 8h27, aí 8h30 a gente vai. Mas no dia que a gente não bate, ninguém aparece. Quando a gente começa a bater aqui em casa, né, no instante a vizinha pega, um outro lá, o condomínio de alto luxo que tem aqui na frente, assim, o meu não é não, mas lá também bate. Mas no dia que a gente não faz, não tem som nenhum. Então, isso é um pouco como eu percebo as coisas. Está nas nossas mãos, sabe? Não é porque há uma liderança política que se interessa e valoriza esse ponto que a gente vai sair do lugar. É quando nós, aqui, nos posicionarmos coletivamente, sabe, em favor de pautas que são importantes para a gente, né, adquirirmos um pouco essa capacidade de nos organizarmos, sabe? Tem um exemplo que eu dou muito grande, assim, os Estados Unidos pode ser o baluarte de exemplos ruins que a gente normalmente cataloga, mais partindo do Estado americano do que do seu povo, porque o que a gente tem para aprender com eles é que eles se mobilizam para tudo. Tem uma história muito interessante, né, não vou lembrar o nome da instituição aqui, mas se vocês procurarem na internet, tem lá a instituição mais antiga de feminismo lá dos Estados Unidos. Eles estavam descontentes, eu não sei, estou tomando muito tempo, ainda tem tempo. Vamos lá, quando acabar o Instagram vai derrubar, gente, não pode falar. Com os rolinhos de cabelo que eram enviados do Brasil. E aí as mulheres se juntaram, né, e exigiram uma solução por parte dos fabricantes. Foi onde eles desenvolveram aquela capa que vem no rolinho de cabelo. Agora eu nem sei, com chapinha já não se usa mais rolinho de cabelo, né? Mas ela não teve só com resultado, né? Dali surgiu a maior e mais forte, né, organização feminista nos Estados Unidos, que lutou desde então pelos direitos das mulheres. Eu acho que a gente perde oportunidade. Este momento é um momento oportuno para que a gente se encontre, mesmo virtualmente, e proponhamos lutas eficazes. Sabe, uma luta importante. 20 segundos aqui, queria te agradecer muito, agradecer a todo mundo que acompanhou. Vai estar disponível esse vídeo no Instagram e no Facebook, também no YouTube da gente. A gente vai mandar o link para todo mundo. Você tem 5 segundos para dar tchau para a gente, professor.
Agradeço muito e boa sorte.